É isso aí. A gente vai continuar conversando um pouquinho nessa série de mensagens onde a gente está tentando entender o que muda nas nossas vidas com o fato de nós reconhecermos que nós somos cristãos. A base é o seguinte: a gente partiu desse princípio. Eu não fiz nada para Deus me amar. Pelo contrário, se a gente jogar numa balança, o que a gente fez em tese serviria muito mais para Deus nos acusar, porque a própria palavra do Senhor vai nos dizer que antes de Cristo transformar as nossas vidas, nós éramos inimigos de Deus. Aquilo que nós fazíamos era contrário à vontade de Deus. Nós não fizemos nada. Pelo contrário, quando a gente estudou Lucas capítulo 7, a gente viu uma parábola onde Jesus deixa claro que nós tínhamos uma dívida impagável, mas porque esse Deus nos ama, e é tão grande esse amor dele em nossas vidas, que ele perdoa essa nossa dívida. É importante a gente reconhecer a grandiosidade dessa dívida, para que reconheçamos a grandiosidade do amor de Deus em nossas vidas. Jesus vai dizer isso: a quem muito perdoou, também muito amou. E aí ele vai dizer uma segunda coisa: a quem muito amou, muito tem que demonstrar agora em atitudes. Eu não fiz nada para que Deus me amasse mais. Pelo contrário, seria muito mais motivo para ele me julgar. Mas agora que esse Deus demonstrou amor em minha vida, agora que esse Deus já me perdoou, agora eu sou chamado a fazer alguma coisa, porque Ele já me amou. Eu sou chamado a mudar minha atitude, mudar minha vida, corresponder ao fato de ser cristão, porque Ele já fez algo por mim. E aí, semana passada, como já até foi dito na liturgia, nós somos chamados a compreender esse amor de Deus a tal ponto de responder em generosidade para a obra dele. Uma vez que esse Deus já me amou, uma vez que esse Deus já me perdoou, e ainda assim continua me amando e continua me sustentando. E aí, crendo nisso, certo de que esse Deus me ama, me sustenta e atua minha vida, eu respondo a isso com generosidade financeira para a obra desse Deus nas nossas vidas. É um reconhecimento do amor dele, é um reconhecimento da fé, é um reconhecimento do cuidado dele, e eu respondo assim. Então a gente já conversou um pouquinho sobre a nossa identidade. Alguém que não tem nada para oferecer para Deus, mesmo assim Deus nos ama. A gente conversou semana passada sobre a nossa honestidade, sobre a nossa fidelidade com Deus. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa utilidade para Deus. A gente tem que partir de um pequeno princípio: Deus não precisa da gente. A palavra do Senhor fala que, se precisar, pedras clamarão. Se você ler o livro de Juízes, o livro de Juízes vai dizer que uma mula falou. Deus pode usar uma mula para falar. Deus usa, se Ele quisesse, as pedras para falar. A palavra do Senhor fala que a criação contempla a obra do seu Criador. Ele não precisa da gente. Só que Deus, ainda assim, escolheu utilizar a cada um de nós para a obra dele. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a nossa utilidade para a obra do Senhor, principalmente hoje no contexto eclesiológico, principalmente hoje no contexto da igreja. Semana que vem a gente vai conversar um pouquinho dos muros para fora, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho justamente nesse contexto eclesiológico, e eu espero que essa palavra, a palavra dessa noite de Deus para nós, ela seja uma palavra de ânimo, de amor, mas também seja uma palavra de puxãozinho de orelha, que Deus vai fazer isso muito bem para cada um de nós. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, para que venhamos ler do verso 7 até o verso 16. Efésios 4, do verso 7 até o verso 16. Você pode aí, se você tiver com o seu celular, você pode ligar o seu celular, o seu smartphone. A gente tem utilizado, tem escolhido usar a versão NTLH. Diz o seguinte a palavra do Senhor: porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros
e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual que Cristo, que é a cabeça. Ele é quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Só tá aí. A carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso era uma carta ímpar, porque ela foge um pouquinho dos padrões de Paulo escrever. Se você olhar no capítulo 1, desde o capítulo 1, Paulo tem uma saudação costumeira, já tem uma exortação. Na igreja de Éfeso ele já começa de forma um pouquinho diferente. Isso tudo, porque normalmente as cartas que Paulo escreve, tanto para a igreja de Corinto, Roma, Gálatas, Filipenses, ele sempre tem um motivo para tratar ali alguma inserção que não corresponde com a palavra de Deus que está entrando na igreja, alguma conduta dos irmãos da igreja que não corresponde com a verdade, defesa do teu próprio ministério. Então Paulo sempre escreve textos, cartas para as igrejas para exortar, normalmente corrigir uma falha da igreja. Quando você lê o texto da igreja de Éfeso, não tem uma falha aparente onde Paulo está trabalhando com essa igreja. O texto de Éfeso mais parece um sermão que Paulo está escrevendo para a igreja, mais parece um ensinamento, mais parece um alimento. Ele complementando o trabalho dele, como Paulo escreve essa carta. Normalmente, as cartas de Paulo têm os primeiros capítulos de bastante teoria, uma exposição teológica, uma exposição bíblica, alguns ensinamentos. E a segunda parte das cartas de Paulo normalmente tem uma prática. Você pega tudo isso que você aprendeu agora e você coloca na prática. Já o texto de Éfeso, na verdade, é um emaranhado de informações. Ele tem exposição teológica e aplicação, exposição teológica e aplicação, exposição teológica e aplicação. E justamente no capítulo 4 que nós lemos, ele vai fazer justamente isso. Ele vai desafiar a igreja de Éfeso, apesar da diversidade que a igreja tem, apesar de pessoas extremamente diferentes uma da outra, a tentar achar uma forma de caminhar dentro de uma unidade. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês são pessoas extremamente diferentes, porém, ele vai inclusive dizer no versículo, há só um Espírito, há só um batismo, há só um Senhor, há só uma forma de pensar. Então o que Paulo vai defender a tese? É bom essa diversidade, porque com essa diversidade, com toda essa forma de pensar, é dessa forma que Deus vai utilizar para formar o corpo aí da igreja de Éfeso. Acho que isso tem que falar muito com a gente, porque a nossa igreja, ela tem essa diversidade. Se você olhar, e eu tenho o privilégio de olhar aqui para frente, eu vejo pessoas uma diferentes das outras. E aí eu conheço as pessoas, a gente conversa tal, pensamentos diferentes uns dos outros. Tem pessoas aqui, por exemplo, que têm a sabedoria de torcer para o Corinthians, por exemplo. Tem outras que não têm essa sabedoria, tem a teimosia de torcer para o Palmeiras. Aí cada um com seus problemas. O que Paulo está dizendo? Apesar dessa diversidade, apesar dessa forma diferente de pensar, há uma maneira de encontrarmos a unidade na diversidade. E Paulo vai defender que essa maneira de alcançarmos essa unidade na diversidade é justamente encontrar uma forma de pensar juntos, encontrar um objetivo, encontrar uma direção para que todos caminhem nessa direção. E Paulo encontra essa forma de todos pensarem juntos no trabalho.
na forma onde ele desafia a igreja e chama a igreja a trabalhar, principalmente voltado para os líderes, mas enfocando e enfatizando toda a igreja a trabalhar. E olha só o que Paulo vai dizer sobre o trabalho, sobre o desenvolvimento do trabalho, uma palavrinha que talvez quem já está caminhando na igreja evangélica há algum tempo já é familiar, que é uma palavrinha chamada dom, que é um presente que Deus nos dá para desenvolvermos o trabalho para alguém, para a glória dele. Dom nada mais é do que isso. Olha o que Paulo vai dizer logo no versículo 7, quando ele diz o seguinte: porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Observa que ele não está dizendo o seguinte: olha, para alguns Deus deu um dom especial, para outros não, porque ele olhou para a pessoa e falou: não, você não adianta nada, eu não vou dar nada, deixa eu dar um dom só para aquela metade ali, a outra metade não. Observa que ele vai ser bem enfático quando ele diz o seguinte: porém, cada um de nós recebeu um dom especial. E quando a gente continua lendo o texto, ele vai dar essa ênfase do dom que Deus distribui para as pessoas, que Deus deu a cada um dom, que ele dá o dom de acordo com o que ele quer e tudo mais. Paulo está sendo até meio que redundante aqui, porque ele está dizendo assim: cada um recebeu um dom, e a gente já sabe que dom é algo dado por Deus, e ele vai dizer justamente o seguinte: de acordo com o que Cristo deu. É para dar uma ênfase muito clara que isso vem de Deus, e vem de Deus para todos. Queria dizer uma coisa para você aqui. Você que está caminhando com a gente, esse aqui é o 8º ano que eu estou pastoreando essa igreja. Então você que está caminhando com a gente aí já desses 8 anos, ou você que está caminhando com a gente há 8 dias, eu queria dizer uma coisa para você: você tem um dom. A carta de Paulo à igreja de Éfeso, a carta de Paulo à igreja de Corinto, a carta de Paulo às outras igrejas vão sempre deixar muito claro isso. Deus deu um dom para cada um. Acontece que a gente tem um entendimento de dom, como se o dom, de repente a gente estivesse sentado no culto e Deus fala: eu vou dar um dom para o Jonathan, e veio o dom do Jonathan, o dom bate na cabeça do Jonathan, abre a cabeça do Jonathan, entra na cabeça do Jonathan, e daquele momento para diante, pronto, o Jonathan tem um dom. E aí o Jonathan agora tem o dom da fala, e aí ele sai lá na porta, a primeira pessoa que ele cumprimenta, ele fala assim: boa noite. E aí a voz do Jonathan nesse instante vira a voz do Cid Moreira, e as pessoas ao ouvirem o boa noite do Jonathan começam a chorar e falam: meu Deus, que palavra maravilhosa que ele tem. A gente acha que o dom entra nas nossas vidas dessa forma, inunda a gente e transforma a gente assim de uma hora para outra, sendo que, biblicamente falando, o dom tem que ser trabalhado em nós. Eu me lembro, eu já prego, pelo menos aqui na igreja, esse é o 8º ano que eu estou pregando todo domingo. Raramente eu não prego um domingo ou outro aqui, mas eu já trabalho pregando, já vivo pregando em igrejas desde 2005, já tenho essa prática de pregação. Então assim, hoje eu não sinto tanta dificuldade de estar aqui à frente dos irmãos, falando com os irmãos. Porém eu me lembro em 2004, quando eu fui pregar pela primeira vez. Eu preguei em Lucas capítulo 15, onde vai falar dos parábola do filho pródigo. Eu me lembro, eu conversei com o pastor antes, estudei, peguei umas dicas com ele. O pastor me falou: olha, escreve no papel o seu sermão para você não esquecer, escreve tudo que você vai falar. O meu sermão ia começar assim, com boa noite, irmãos. Então o papel estava lá: boa noite, irmãos, para não faltar uma palavra. Ele falou assim: grifa as frases mais importantes, porque se durante a pregação, se você se perder, você olha para o papel, você vê as frases que estão grifadas, elas te saltam aos olhos, e aí você consegue falar. Então fiz tudo o que ele mandou. Ele falou: pratique em casa, pratiquei em casa. E ele falou: a primeira vez que você vai pregar, tenta preparar uma mensagem para você ficar 20, 25 minutos falando. E foi. E aí depois de pronta, cheguei em casa na frente do espelho, peguei o espelho, aquela mensagem, preguei para o espelho. Sem brincadeira, quando eu terminei, o espelho estava chorando de tão boa que era a pregação. Eu converti o espelho naquele dia. E aí fui para a igreja. Falei: agora eu vou chegar na igreja, o pastor que se cuide, porque eu vou fazer meu sermão, já foi aqui. O pessoal vai querer mandar o pastor embora e ficar comigo. Eu estou até vendo o pessoal chorando no final do culto, o pessoal se convertendo, os presbíteros e diáconos se arrependendo, o pessoal me pegando no colo no final do culto, jogando para cima, que vai ser o sermão. Eu vou arrebentar essa igreja, vai ser outra depois desse culto. E aí começou o culto, e algumas coisas assim, eu comecei a ficar nervoso, a perna começou a tremer, a mão começou a suar mais do que o normal, mas vamos embora. Cheguei,
parei na frente do púlpito, preparado para a pregação. Eu li aquele boa noite, irmãos. Depois disso eu não vi mais nada no papel. As letras começaram a embaralhar e eu falei, bom, eu estudei, eu vou pregar. E quando eu terminei a pregação, estava todo mundo chorando. Era uma decepção tremenda da pregação. Foram 5 minutos de pregação, entre leitura bíblica, pregação e oração depois da pregação. Deu 5 minutos de pregação. O pessoal me pegou no colo para me jogar fora da igreja, né? Foi um negócio terrível, terrível. Só que depois é algo que tem que ser exercitado, o dom em nossas vidas. Já se passaram aí mais de 10 anos que a gente faz isso. Mais de 10 anos que quase todo domingo isso acontece. Eu tenho que preparar um sermão, vir diante da igreja e pregar. O dom em cada um de nós tem que ser exercitado. Talvez quando eu começo a falar assim, você tem um dom, você fala assim, eu não tenho. Talvez você não tenha exercitado esse dom. Mas Deus com certeza te deu. Biblicamente falando, o texto está dizendo, Deus deu um dom a cada um de nós. Todos aqui têm um dom. Todos aqui são chamados a exercitar esse dom. Eu convido você a tentar descobrir qual é o seu dom e exercitar esse dom na sua vida. Porque olha o que Paulo está dizendo, qual a importância disso para a vida da igreja. Olha como Paulo está dizendo, qual a importância disso para a vida em comunidade. Olha o que ele vai dizer no versículo 12. Ele fez isso, tinha um propósito claro. Ele fez isso para preparar o povo de Deus. O dom nos é dado para a gente usar da forma que Deus quer, para ser usado de uma forma que glorifique e exalte a Deus. Olha o que ele está dizendo. Esse dom foi dado a cada um de nós para que o povo de Deus se sinta preparado. Para quê? Para o serviço cristão. A fim do quê? A fim de construir um corpo de Cristo. No texto original, ele fala assim, a fim de, como se fosse reformar, dar acabamento do corpo de Cristo. Porque Deus já nos salvou, já nos transformou em seu corpo. Só que Ele chama a gente, igreja, para fazer parte dessa obra e completar aquilo que Cristo já começou na gente, para a gente dar esse acabamento, para dar essa reforma, para dar esse final no corpo de Cristo, para chegarmos a essa unidade do corpo de Cristo. Outra coisa que eu quero desmistificar de dom. Primeiro, aquela coisa, o dom não chega na gente de uma hora para outra, gente. Outra coisa, o dom tem que ser usado para a glória de Deus. A gente começa a imaginar assim, dons mirabolantes, dons que, eu vejo o teto abrir e anjos descendo e andando no nosso meio. Se você tiver esse dom, não fala para mim que eu vou ter medo desse dom seu, porque teto abrindo, anjo descendo, essa coisa não deve ser normal, né? E tem gente que acha que dom é isso. Dom é chegar num lugar e sentir um perfume. Se o perfume for agradável, o lugar é agradável a Deus. Se o perfume for terrível, o lugar é terrível a Deus. Tem gente que acha que o dom é sempre mirabolante, sempre algo assim que transcende os mares, transcende o entendimento, é algo quase mágico que vai acontecer, sendo que dom às vezes é muito mais prático do que metafórico. Quer ver um exemplo? Eu vou te ajudar agora a descobrir qual é o seu dom. Eu vou dar 10 segundos para você. Em 10 segundos, pense num defeito que essa igreja tem. Só pensa, não precisa falar não. Pensa num defeito que essa igreja tem. Pensou num defeito que essa igreja tem? O seu dom possivelmente está ligado a isso. Por quê? Possivelmente você chegou na igreja e falou assim, nossa, o pessoal do primeiro culto veio, ficou cheio de grama aqui, a igreja está suja. Pronto, seu dom é esse. Chega 20 minutos mais cedo com uma vassoura, vai à igreja e pronto. Tá certo seu dom. Nossa, eu estava vendo ali, sabe? O som está meio estranho. Pronto, seu dom é esse. Vem durante a semana, conserta o som para a gente. A gente acha que o dom é uma coisa mirabolante, quando às vezes o dom é simplesmente você servir com aquilo que você tem em mãos. Para você servir com aquilo que você é capaz. Para você servir naquilo que Deus já te preparou. Deus não vai dar o dom para você. Imagine você, aquela pessoa que odeia criança. Sabe aquela pessoa que gosta, eu não suporto criança. A criança começa a fazer barulho do meu lado, ela vai dar um tapão na boca, amolecente dos dentes. Sabe esse desejo que você tem? Deus não vai pegar uma pessoa assim e colocar dentro do dom de ser líder do ministério infantil. Imagine uma criança assim, o seu filho volta do pontinho infantil, fica uma semana em casa, sem nem respirar direito. Aí você vai falar, que pensa, a pessoa acalmou meu filho. Acalmou não, a pessoa está apavorada. Ela ficou morrendo de medo. Deus não vai dar esse dom para você. Ele vai dar um dom para você naquilo que você já tem uma certa habilidade. É assim que Deus trabalha. Eu me lembro
quando eu estava no 6º ano do Ensino Fundamental 2, é isso, né? Me corrigiram no primeiro ponto. Ensino Fundamental 2. Na minha época era colegial. Eu estava no 6º ano do colegial. A professora de ciências deu uma opção pra gente. Colegial? Não é colegial, né? Ginásio. Eu queria saber se vocês estavam prestando atenção na pregação. Então, estão prestando muito bem. O pastor não era. Eu vi o dom, não era. No começo, equívocos propositais. Né? Então, eu estava no 6º ano do ginásio. E a professora de ciências, ela deu a oportunidade da... Quem quisesse naquele ano não fizesse prova, faria seminário, sabe? Você vai à frente da sala e apresenta. Adivinha? Eu fui o único da sala que escolhi não fazer prova, escolhi apresentar seminários. Foi o melhor ano que eu tive de ciências. Os outros anos na prova eu ganhei muito bem. Mas na frente, apresentando seminário, eu sempre fui meio corajoso assim, de estar na frente das pessoas, falando. Isso nunca foi muito difícil para mim. E é nesse lado que Deus tem trabalhado bom na minha vida. Às vezes você fala assim, eu não sei, eu tenho facilidade de... Por exemplo, é sempre para a honra, para a glória do serviço cristão. Eu descobri que já que o dom é para a honra, glória e serviço cristão, eu não mexo mais com o papel da igreja. Que a tesoureira me dá um papel e fala, pastor, entrega para alguém assinar e me devolve. Em 12 meses do ano passado que ela fez isso, eu perdi 10 papéis. Era um papel por mês. Ela me deu 12 papéis, eu perdi 10. Se você me der um papel hoje, na segunda-feira eu já não sou de dar esse papel. Ela, esse tempo atrás, chegou aqui na igreja o carnê de pagar o seguro da igreja. Eu peguei e guardei. Mas tão bem guardado, que eu fui ligar no Porto Seguro pedindo outro carnê. Tão bem guardado que eu guardei. Então, já que é para honra e para glória, já que é para o serviço cristão, eu não mexo mais no papel, porque eu não sou um cara organizado. E aí, para ajudar, Deus me dá uma esposa que também não era organizada. Eu e a Carla de vez em quando perde o Pedro. Imagine o papel. Então assim, não tem jeito. Então assim, a gente não é organizado. Quer ver? É para honra e para glória. É para o serviço cristão. Eu sei tocar um pouco de instrumento. Mas vocês viram que hoje faltou gente para tocar instrumento e eu não toquei. Que é para honra e para glória do Senhor. Se eu tocar, eu vou atrapalhar. Então assim, tem gente que acha que dom é só cantar. Tem gente que se cantar no microfone atrapalha a igreja. Então não é para... Então a gente tem que entender que é do serviço cristão, para honra e para glória, para honra e glória a Deus, do jeito que Ele quer. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para quê? Para a honra e para a glória do Senhor. Às vezes a gente acha que o dom é uma coisa metafísica, transcendente, e às vezes o dom é só a gente fazer aquilo que Deus nos capacitou a fazer. Você tem o dom da organização, organize. Você tem o dom da limpeza, limpe. Você tem o dom de fazer um excelente café para abençoar os irmãos após o culto, faça. Às vezes a gente começa a procurar um dom e nada mais é do que aquilo que eu posso trabalhar para quê? Para fortalecer e equipar o corpo de Cristo. Leandro, tá calor, viu? Demais. Estou suando, por favor. Então, nada mais é do que algo para você equipar e abençoar o corpo de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, a importância de eu saber o meu dom, a importância de eu trabalhar com o meu dom, e a importância de eu trabalhar para ele com o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Ele vai dizer justamente isso no versículo 13. Ele vai dizer, desse modo, se a gente aprender a fazer isso, se a gente aprender a usar o dom para o corpo de Cristo, se a gente aprender a usar o dom para o serviço cristão, desse modo, nesse contexto, todos nós chegaremos a ser um. Olha aí, na diversidade ele encontra uma forma de viver em unidade. Vamos conseguir ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Aumenta a fé da igreja e aumenta o conhecimento de Deus que a igreja vai ter disso. Aumenta, a igreja cresce a tal ponto que assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. O que ele está dizendo? Quando a gente aprender como igreja a exercitarmos o nosso dom, por menor, entre aspas, não existe dom menor, mas por menor que você acha que ele pode ser, tudo isso vai ser utilizado para o crescimento nosso particular e crescimento da igreja. Interessante que essa frase assim seremos pessoas maduras, na verdade é uma palavra que no original a gente não consegue talvez traduzir para o português, mas é o crescimento que daria por completo. Uma criança, quando ela cresce por completo. Ela cresce em estrutura física,
ela cresce em estrutura emocional, ela cresce em estrutura psicológica, ela aprende a tomar melhores decisões. É um crescimento por completo. O texto original vai dizer justamente isso. Quando a gente tem esse crescimento, quando a gente aprende a exercitar o nosso dom, é um crescimento por completo, um crescimento pleno. Observa que o texto não está dizendo assim: faça isso e vocês serão felizes, faça isso e vocês serão ricos, faça alguma coisa para Deus e Deus vai abençoar vocês. O texto está dizendo: faça isso e vocês alcançarão a maturidade. Haverá um crescimento uniforme e um crescimento completo. Sabe alguém que cresce só uma parte e não cresce outra? Existe só para ilustrar o que eu estou dizendo, existe uma desgraça se espalhando pelo mundo. Cuidado com isso. Cuidado, se chama academia de musculação. Cuidado com isso. E aí, você vai para a academia. Na academia existem dois tipos de pessoas: as que não precisavam estar na academia e as que não adiantam estar na academia. Eu sei porque eu sou aquela pessoa que não adianta estar na academia. Mas o que acontece? Qual é o fenômeno que acontece quem vai na academia? Normalmente você vai na academia, você encontra uns caras que tem 40 anos e bebe leite Nan até hoje. Não é possível. O cara não parou de crescer ainda, fica com o braço daquele tamanho, puxando 1.200 quilos no braço. Só que o cara que se preze de uma academia, ele faz muito exercício de braço e de perna. O cara parece um monstro no braço. Na perna parece que tem 2 palitos de dentro, fininho, parece um triângulo. Não sei como consegue ficar em pé. Desenvolve o braço, mas a perna não tem panturrilha, não tem nada, parece um negocinho horrível de se ver. Desenvolve uma parte e não desenvolve outra. Fica com o braço que parece uma perna e a perna que parece um braço. Parece que está plantando bananeira o tempo todo. Uma coisa assim, maravilhosa de se ver, para não dizer outra coisa, né? Fica uma coisa, não é natural, não é uma coisa normal. Você percebe que aquilo não foi natural, não houve um crescimento natural, não houve um crescimento real daquilo. O que Paulo está dizendo? Olha, se a igreja aprender a viver, exercitar e praticar o seu dom, o seu trabalho, por mais simples que seja, mais, entre aspas, simples que seja, a igreja ela vai crescer, e ela vai crescer de forma natural, de forma plena, de forma tranquila. Isso é bom a gente estudar isso, sabe por quê? Tem muito pastor que acha que a igreja está crescendo porque ele é bom. Isso está longe de ser verdade. Está crescendo porque Deus é bom e a igreja tem trabalhado. Mas o contrário também é verdade. Tem muita igreja que não cresce e as pessoas culpam o pastor. Isso não é verdade, porque também faz parte da igreja trabalhar, desenvolver os seus dons para que ela cresça de forma natural, para que ela cresça de forma saudável, para que ela cresça de forma constante. O que Paulo está dizendo? Vamos exercitar os nossos dons, vamos exercitar aquilo que Deus nos chamou a fazer. Se tem uma coisa que cristão é bom de fazer, se tem uma coisa que a gente se destaca em fazer, acho que não tem povo melhor na terra para fazer isso do que a gente, é inventar desculpa. Sabe por que eu não faço? Sabe por quê? É porque domingo de manhã eu durmo, tal dia eu faço tal coisa, eu não sei fazer. O texto diz que o dom é dado por Deus para usar para a honra e para a glória dele. Então ele nos capacita a isso, para que a igreja cresça e a igreja, apesar da diversidade, experimente viver em unidade. Eu queria desafiar você a descobrir que Deus te ama a tal ponto para nos escolher. Ele nos escolhe para fazer parte da obra dele, ele nos escolhe para fazermos parte do crescimento da igreja dele, mesmo ele não precisando da gente. Ele nos escolhe para isso, para que descobramos na diversidade que nós vivemos uma unidade que somente Deus pode nos dar. Que nós não venhamos inventar desculpas para não exercitar o nosso dom, que a gente não venha inventar desculpas para continuar trabalhando para a honra e para a glória do Senhor, mas que acima de tudo descobramos que, apesar de não necessário, Deus ainda nos ama e quer usar cada um de nós. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, quero convidar você a baixar a cabeça, quero convidar você para um momento de autoanálise.